Graça e paz, povo de Deus. Chegamos para mais uma live do nosso plano de leitura bíblica. Hoje completando 174 dias e dando início, começando o livro de 2 Reis. Vamos estar lendo os capítulos 1, 2 e 3, amém? Continuando aí essa história dos reis, de Israel e de como o Senhor esperava que verdadeiramente eles pudessem voltar o coração para Deus, para que Deus pudesse abençoá-los. Mas ao invés disso, eles acabavam consultando aos deuses estranhos e isso aborrecia muito ao Senhor. E hoje nós vamos continuar essa leitura, tá bom? Então Deus abençoe e seja bem-vinda aqui, nossa irmã Graça Monteiro, nossa irmã Eva Costa, Benedita do Carmo, que nós possamos ir entrando aí, e dando a paz do Senhor uns aos outros, que a paz é sempre boa, gente? A paz quando você dá, e o outro diz, a paz do Senhor, ele recebe, E como essa paz, ela é do Senhor, se você não der a paz do Senhor para o outro, ela volta para você. Deus não desperdiça a paz dele, Então, nossa irmã Wanda, Gibson, Débora Pinto, Virgínia do Amaral, Kátia Regina, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Então hoje, como eu estava falando aqui bem no início, vamos começar o livro de 2 Reis. Olha que coisa boa, Deus abençoe Kátia Regina, Sônia Pimentel, Arlete Taveira, Ana Paula Bernardes. Então vamos entrando aí, gente. Vamos entrando para que a gente possa dar início à nossa leitura. A gente muito feliz aí, por tudo que Deus tem nos dado a conhecer, na sua palavra, lembrando que é a leitura da Bíblia. A gente faz uns comentários, uns parênteses, faz uns acréscimos para você poder entender melhor, Mas nós já vencemos, aí o mês de janeiro, fevereiro, já estamos quase terminando aí o mês de junho, E chegamos, portanto, aqui até o livro de 2 Reis, que no mês de junho ele vai abraçar parte do início aqui de junho, E depois nós vamos ler Joel, nós vamos estar lendo o livro de Jonas, e Amós. Lembrando que não é uma leitura corrida da Bíblia, é uma leitura cronológica, Então, segundo as orientações, dadas pelos estudiosos da Bíblia, por exemplo, nós vamos estar lendo 2 Reis quando chegar no capítulo 14 até o verso de número 20. Vamos entrar em Joel, vamos ler Joel, capítulo 1, 2 e 3. Depois voltamos para 2 Reis para ler o capítulo 14 a partir do verso 1. Vamos terminar em 2 Reis 25, e aí nós vamos para Jonas, e vamos ler capítulos 1 ao 4, voltamos para 2 Reis, e vamos estar lendo versículos do 26, 14, 26, depois o 29, e aí vamos para Amós, E vamos ler Amós terminando o mês de junho. Então vai ser uma viagem daquelas, amém? Deus abençoe Zezé, Deus abençoe aí o Silvino, amém? Então a gente já vai começar, porque amanhã é domingo, amanhã é o dia do Senhor, crente no dia do Senhor tem que estar na casa do Senhor, afinal a palavra Senhor, que em grego significa Kyrios, significa Senhor dos Senhores. Isso significa, amados, uma autoridade extrema e absoluta e inquestionável. É como se você estivesse diante de um grande rei sobre a face da terra, como, por exemplo, o imperador César. E quem vai dizer não a uma autoridade suprema? Nós, que somos brasileiros, não entendemos muito essas coisas, que em geral a gente nem respeita, infelizmente, as autoridades. Mas Jesus é Kyrios, o Senhor dos Senhores. E amanhã é o dia dele, onde ele nos convida, a descansar no dia do Senhor,
né, na presença dele. Então amanhã a gente vai estar na presença do Senhor, amém? Para os metodistas, né, consagração, escola dominical, culto à noite, né? É verdade, Ranúzia, o melhor dia da semana, e é o primeiro para nós, né, domingo, é o dia do Senhor. Por isso é primícia, né? Domingo é primícia. Então, que a gente possa se alegrar de estar na casa do Senhor. E como eu digo, não seja econômico com Deus. Não, já vou à noite, então não vou de manhã. Nós não somos religiosos. Nós somos homens e mulheres temente a Deus. E quem teme o Senhor obedece. Afinal, Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos orar para a gente começar. Deus abençoe a Nilda que entrou aqui. Ares Pereira, né? Que Deus abençoe a todos e todas. E vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. E pedir, Senhor, que neste dia, que para alguns de nós aqui na Central e no distrito de Nova Iguaçu, foi o fim da nossa vigília. Queremos te agradecer a todas essas horas na tua presença e queremos seguir agora na tua presença através da leitura da palavra. Por isso vem, Senhor, e nos revela, Senhor, na tua palavra, palavra rema, palavra que venha nortear nosso caminho e nos fazer entender cada dia mais sobre esse Deus que nós amamos e servimos, mas queremos servir de todo o nosso coração, alma e espírito. Por isso fala conosco, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós nesta hora. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe Isabel, Silvânia, Deuete. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome santo do Senhor. Então vamos lá, gente. Hoje, começando o livro de 2 Reis, tá bom? Não se fala, né? Já me orientaram, antes mesmo que eu comece essa leitura do livro de Reis, as pessoas me falam, pastora, é segundo, não fale 2 Reis, né? Que é o hábito da linguagem. É 2 Reis porque é livro. Então fica aí, né, a nossa correção aí também para você, tá? O livro de 2 Reis, amém? Que vai dar sequência depois da morte do rei Acabe, né? E o que aconteceu depois da morte do rei Acabe, quando Acasias, seu filho, começou a reinar? Então vamos ver lá. Capítulo 1 do livro de 2 Reis. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita, lembra de Elias, o profeta? Levante-se e vá encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Olhe bem, gente, qual é a reclamação de Deus aqui? Ué, vocês esqueceram que tem Deus em Israel? E vocês estão indo consultar um poste ídolo? E aí, no verso 4 diz assim: por isso, em que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Olhe bem, ele podia ter mandado ir em busca de Elias, mas todos odiavam Elias, porque Elias era um profeta que ele estava alinhado com Deus. Então, Elias não falava coisas para agradar o rei, ele falava o que Deus mandava falar, e assim tem que ser o procedimento do crente, né? E aí, Deus interfere, não deixa que os mensageiros cheguem aos profetas de Baal e diz assim, diz para aquele que está lá deitado naquela cama que você não sairá mais desta cama, porque certamente morrerá. Então, Elias foi embora. Afinal de contas, ele era só um mensageiro. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou:
O que houve? Por que voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias. Olha aí, gente. É Elias o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então, gente, olha isso. Então, desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Isso é um homem de Deus, né? O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiu ao monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. E Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Gente, já morreu aqui 102 pessoas. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. E esse terceiro capitão de 50 subiu ao monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida desses servos, 50 soldados, seja preciosas aos teus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães e de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com eles e se apresentou ao rei. E Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar no 2º ano do reinado de Jorão, filho de Josafá e de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel, capítulo 2. E quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Olha bem, gente, né? Quem é bom conhecedor de Bíblia, que frequenta escola dominical, sabe que Elias, servo do Senhor, um grande profeta, um dos mais usados por Deus, principalmente nesses tempos dos reis, né? Ele recebeu de Deus uma revelação. Ele não passaria pela morte. Uma carruagem desceria do céu, tomaria Elias e o levaria direto para o céu. Então, todo mundo comentava isso, lembrando que Elias tinha uma escola de profetas. E todos comentavam isso. Mas o profeta
que Deus falou que ficaria no lugar de Elias era Eliseu. Lembra? Quando eu li com você que ele estava no campo arando 12 juntas de bois, né? Elas tinham 6 emparelhadas de cada lado. Ele quando recebe o manto de Elias, ele mata aqueles bois, ele usa até a madeira da canga sobre os bois para fazer uma festa, uma despedida, né, da sua família, do seu povoado, e ele começa a seguir Elias. Então, olha bem, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, presta bem atenção nessa história, fique aqui, eles estão em Gilgal, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, isso no secreto, sem Elias ouvir, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada, silêncio. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele estava percorrendo algumas cidades a mando do Senhor. Que momento Deus o levaria? Ninguém sabe, né? Mas veja que tanto ele em obediência como Eliseu em vigilância, né, não paravam, né, de fazer a vontade de Deus e seguindo as ordenanças do Senhor e vigiando como Eliseu estava fazendo. Mas Eliseu disse para Elias, não vou ficar aqui não. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre sua cabeça? Você vê que todos os profetas já sabiam do que Deus ia fazer. E ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como vive você, não deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos, dos profetas, foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram, olha isso, gente, ambos passaram em seco. Apenas 2 homens de Deus. Ele pegou o manto, Elias pegou o manto, enrolou no braço e bateu na água 2 vezes. E as águas se abriram. Gente, isso que a gente chama de sobrenatural, era muito natural na vida dos profetas, na vida dos homens de Deus. E nós tínhamos que estar vivendo isso. E quando Deus, né, fala de algo sobrenatural, a gente tem medo. A gente continua pedindo que o profeta suba ao monte, que Moisés suba ao monte enquanto a gente fica no pé do monte. Você está entendendo que Deus quer fazer muito mais na nossa vida? Amém? Então vamos lá, verso 9, capítulo 2. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Olha isso, gente. E Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Uau! Olha isso. Lembrando, gente, eu, por exemplo, sempre fui muito entusiasta da vida de Paulo.
Mais uma vez eu ouvi, não sei se foi o bispo, na época, Lockman, pregar, e dizer assim, quando a gente quer o que a gente olha na vida de uma pessoa como algo extraordinário e maravilhoso, será que nós estamos dispostos a pagar o preço que aquela vida paga? Olhando um pouquinho só para a vida de Elias, que vivia em cavernas, sustentado por corvos, né, que não tinha um paradeiro certo, já morou em caverna, já comeu o que o anjo deu, mas também já andou muito tempo pelo deserto. A gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus da coisa, gente. Mas é quando você também paga o preço que você vê o valor do reino de Deus sobre a terra. Pare e pense. Amém? Então vamos lá. Olha a pergunta, né? O que você quer que eu te faça? Você não para de me seguir. O que você quer de mim? Quero receber por herança. Uma herança não podia ser tirada nem delegada a outra pessoa. Quero receber por herança a porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu, você fez um pedido muito difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Quer dizer, Deus seria soberano nessa decisão. Enquanto iam caminhando e falando, olha que coisa linda. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, e ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, porque ele viu, né, gente? Ele viu que havia caído, voltou para a margem do Jordão, pegou o manto dele de Elias e do mesmo jeito que Elias fez, olha isso, ele bateu com ele nas águas e disse, onde está o Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram por dois lados e Eliseu passou a seco para o outro lado. Aleluia! Coisa linda, gente. Verso 15. Os discípulos dos profetas, aqueles que ficaram de longe, aí eu quero fazer um parêntese aqui. Tem gente que segue a Deus de perto, sabe, se envolve, entrega seu tempo, sua vida, sua oração, sua dedicação. Mas tem gente que fica de longe, dá o tempo que pode, dá o tempo que resta, fica só de plateia. Amados, quem recebeu é quem buscou de perto, porque quem buscou de longe só pôde ver de longe o que Deus fez, né? Os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu, se prostraram diante dele em terra e disseram a Eliseu, eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse, podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhe disseram, e ele lhes disse, eu não disse que vocês não deviam ir? Ou seja, eu não disse que vocês não deviam perder tempo? O que Deus fala, Deus faz. Deus falou que tomaria o profeta Elias e o levaria num redemoinho para o céu.
Por que vocês estão procurando na terra que já está no céu? Olha isso, gente, né? As pessoas parecem que não querem ouvir, né? Deus não falou que ia recolher, todos os profetas sabiam disso. Aí quando acontece, olha que loucura. Quando acontece, gente, não deixa a gente procurar. Deixa a gente procurar. Aí ele falou, quando voltou todo mundo, depois de 3 dias cansado, ele disse, eu não falei que vocês não deviam ir? Verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém a água não é boa, a terra é estéril. E ele disse, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não mais será a causa da morte nem da esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Gente, a gente pensa que a gente tem um Deus poderoso, grandioso, mas a gente não usa, eu vou usar a palavra usar no bom sentido, a gente não usa nenhum por cento desse grande e extraordinário poder de Deus. Olha só, o profeta viu o problema aqui? Me traga um prato novo. O que era? Era um ato profético. Um prato novo por quê? Para fazer tudo novo. Um prato novo por quê? Porque tudo que é de Deus sempre tem que ser dado a Deus o melhor. Ponham nele sal. O sal era considerado por Israel um elemento de purificação. Então, quando ele pegou no prato novo aquele sal e ele colocou sobre aquelas águas e ele fez o ato profético, tornei saudável esta água. Ele não disse que se torne saudável um dia. Não, tornei. Assim que eu joguei o sal, eu tornei saudável esta água e ela não mais será a causa da morte nem da esterilidade de toda aquela terra. Uau! Aí você diz, mas ele era Eliseu. Quando eu fui SD de Caxias, e a região ainda não era dividida, Caxias e Xerém, eu fui à Parque Paulista, igreja da pastora Angélica Farinazo. E ela ainda não era pastora ali, né? Ela ainda não era pastora, né? Ela veio imediatamente na semana depois de um ato profético feito com 4 membros da igreja, 2 irmãos e 2 jovens do louvor. E elas me disseram, pastora, nós temos aqui um poço, ele secou. Uma pastora anterior, ela abriu um novo poço, só que agora, depois que teve pastor fulano, pastor ciclano, passaram mais 2 pastores, então nós estamos falando de 6 anos, o poço secou. E nós não temos mais água para lavar banheiro, para beber, mais nada, nós não temos. Aí eu disse para eles, vocês creem no poder de Deus? Elas falaram, cremos. Fizemos um culto com 4 pessoas, era só o que tinha na igreja. Tomamos a ceia do Senhor, sobraram 2 copinhos de ceia, nós fomos até a rua. E eu falei para elas, enquanto eu fizer o ato profético, joguem esses 2 copinhos de ceia aqui na porta da igreja, para Deus destruir um pacto de Satanás que foi feito na porta da igreja, e depois nós vamos tomar a terra. Elas estavam meio envergonhadas, porque nunca tinham feito isso. Mas enquanto eu orava, clamando ao Senhor, eles jogaram os 2 cálices consagrados a Deus, de suco de uva, e quando terminaram, eu joguei o óleo da unção e vim tomando a terra. E aí me lembrei do poço, os 2 poços que não vertiam mais água. Fui ao poço velho, joguei o óleo da unção e disse, poço, em nome de Jesus Cristo eu faço uma aliança contigo e a partir de hoje verta água. Cheguei para o poço novo e eu disse, poço novo,
eu faço uma aliança contigo em nome do Deus vivo. A partir de hoje, verta água. Tomei a terra, abençoei a terra. Fomos até o templo fazendo isso, que era um pequeno lugar, né, que cabia ali cerca de 50 pessoas. Finalizamos tudo, fomos embora. No outro dia, o irmão Edinho, irmão da Sandra, me ligou e disse: pastora, eu estou aqui na igreja e a senhora não vai acreditar, porque quando eu abri os poços, os dois poços estavam cheios de água. Aleluia! Olha o poder de Deus, gente. É o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu, é o meu Deus e é o seu Deus. É o Deus que nos diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe. Olha isso. Glória a Deus. Depois disso, Deus mandou para lá a pastora Angélica, que acreditou na visão celestial. De 4 pessoas em um mês fez 30 pessoas. Aquelas 30 pessoas se multiplicaram num lugar que mal dava 50 pessoas. As pessoas assistiam o culto olhando pela janela do lado de fora, numa tenda que foi armada. Aí o Senhor, em 3 meses, disse: chama ela. Eu chamei ela. Foi na minha casa, ela e o marido. E eu falei: olha, está o Senhor dizendo para você. Você acredita que você vai levantar um templo novo naquele lugar? O Senhor está dizendo que Ele vai tirar você daquele lugar e colocará provisório entre 9 meses a 1 ano, num lugar que vocês vão alugar no valor de R$800. Vocês vão ficar ali. Enquanto isso, você vai demolir o templo atual e você vai nivelar aquela terra e você vai fazer um templo novo. A Angélica tinha acabado de se formar, a sua primeira nomeação como MD. Ela ficou olhando para minha cara assim um pouco assustada, ela e o marido dela, e ela me disse: eu creio. Eu creio. E amados, ela chegando, olha, eu tenho que contar isso, gente. Ela chegando na igreja dela, ainda atônita, encontrou, né, uma seminarista, e essa seminarista, Márcia, ela comentou tudo e ela disse assim: peraí, pastora, pastora Marisol falou que era perto daqui. Tem um lugar aqui perto, saindo aqui, a mão direita, virou a primeira rua esquerda, tem um lugar onde eu fazia festas. Era um lugar de festas, de aniversário, 15 anos, casamento. Só que está fechado há 6 anos. E, gente, foram lá, conversaram com a dona. A princípio, a mulher não queria alugar. Quando ela voltou para a igreja, a mulher chegou atrás. E a mulher disse para ela: você com a minha filha, se for até 1 ano, nós aceitamos. Mas o aluguel será R$800. Exatamente o valor que Deus falou. E em 1 ano, exatamente, a Angélica conseguiu, numa igreja, amados, com poucos membros. Ela chegou com 4. Naquela ocasião devia ser 60, 70 pessoas já em 3 meses. A Angélica levantou um templo, dá mais ou menos aí umas 300, 400 pessoas, com um banheiro, com tudo. Deus fez tudo. E aquela igreja provisória, consagrada ao Senhor, porque nós consagramos a terra para poder entrar, aquele lugar que se tornou um lugar de profecia, um lugar de profecia. Hoje é uma igreja só para crianças, com cerca de 80 crianças metodistas. Você crê ou não crê em Deus agora? Porque o Deus de Elias agiu bem pertinho ali, ó, em Xerém, Parque Paulista. O Senhor fez. Hoje temos ali uma igreja de crianças, a igreja da pastora Angélica, lotada de pessoas. E, amados, não pense que Parque Paulista é um lugar central, porque não é. Sabe, você entrando no distrito ali de Xerém, Santa Cruz, você já está quase chegando no Arco Metropolitano, quando praticamente não tem mais nada. Ali tem uma igreja gloriosa para a glória do nome do Senhor. O Senhor é Deus ou o Senhor não é Deus? Aleluia, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu fico maravilhado com Deus. Eu fico maravilhada com Deus. Eu não sei como que as pessoas, elas não acreditam no Senhor.
Vamos lá. Os homens da cidade... Não, nós já lemos o versículo 19. E até o 22 nós já lemos que quando as águas se tornaram saudáveis. 23. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Entrando ele a caminho, os rapazinhos, devia ser meninotes aí, adolescentes, saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. E Eliseu virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram, olha isso, 42 deles. Meu Deus. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Ele estava subindo o monte de Deus e o diabo colocou no caminho pessoas jovens zombando dele. Eram muitos, você vê que 42 foram consumidos, né? E ali bastou ele liberar uma palavra. Olha isso. Ele disse assim: eu os amaldiçoo em nome do Senhor. E a ursa saiu da floresta e despedaçou 42 jovens. Aqui a gente olha para isso e diz: meu Deus, poxa, o profeta foi cruel. O que a gente não enxerga por detrás é que Eliseu estava acabando de assumir uma posição espiritual de honra, já conquistada por Elias por décadas. Agora era ele quem estava tomando essa posição. O que tinha por trás daquela zombaria? O que tinha por trás daquela zombaria era Satanás tentando trazer descrédito a um homem de Deus. Trazer descrédito a um homem escolhido por Deus. Então, quando ele os amaldiçoou, ele estava amaldiçoando também, amados, aquele espírito de zombaria e descrédito que faria com que muitos desacreditassem da obra de Deus. E de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Vamos lá agora no capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, filho dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? E Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como seu povo, os seus cavalos são como os meus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? E Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: Senhor, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe? E Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias.
Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava adoração, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, façam nestes vales covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo de todos os lados de Edom, e a terra se encheu de água. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar com eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram as águas diante deles estavam vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Haresete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. E quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar ao rei de Edom. Porém, não puderam. Então, pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, olha isso, gente, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Amém. Amanhã vem a história mais magnífica, que é Deus aumentando o azeite da viúva. Mas é para amanhã. Amém? Terminamos aqui o capítulo 3 aprendendo muito, gente. Você está entendendo que a melhor coisa é ficar do lado do Senhor? E que ficar do lado do Senhor não é apenas uma atitude de boca. Eu estou do lado de Deus. É você realmente viver para Deus de todo o teu coração, alma e espírito. E isso se traduz em obediência, gente. Obedecer em tudo. Buscar ao Senhor
não se contaminar com deuses estranhos, não desobedecer a Deus, ler a palavra, viver pela palavra. Você está entendendo, gente? É isso, é isso. Então, que nós possamos repensar a nossa caminhada com Deus. Amém? Então, vamos orar, gente? Vamos lá? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me uno, Senhor, a meus irmãos e irmãs em oração, pedindo por todas as vidas que aqui estão, Senhor. Pedindo a Tua bondade e a Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Senhor, em nome de Jesus, os que estão enfermos ou com dores, Senhor, eu trago à Tua memória que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras fomos sarados. Traga cura, Senhor, a meus irmãos, a minhas irmãs. Senhor, alcança, Senhor, essas vidas que precisam de Ti. Senhor, restaura todo o sistema respiratório, Senhor, contra queimadas e contra toda infecção que está nos ares, Senhor, e em nome de Jesus sopra com o fôlego da Tua boca, de forma, Senhor, que o Teu fôlego venha queimar vírus, virose ou qualquer tipo de contaminação que está provocando alergia, renite, sinusite, faringite, Senhor, laringite, em nome de Jesus, que todo esse mal nos ares bata em retirada e o ar se torne puro em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, os que estão viajando, os que vão viajar. Toma nossas famílias em Tua mão. Hoje é aniversário do jovem Miguel, que aonde ele estiver, a Tua mão o alcance, o abençoe, o fortaleça, para ele sempre temer ao Senhor e seja bem sucedido em todas as coisas, Senhor. Liberta os que estão em cativeiro, Pai. Em nome de Jesus, pessoas que estão em cativeiro de álcool, de cigarro ou de coisas semelhantes a essa, tira a cegueira espiritual, abre os olhos para que vejam que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, e nós seremos abençoados. Livra os que estão, Senhor, em ambientes contaminados pelo inimigo. Põe ali a Tua mão, Senhor, para que vidas possam ser libertas, para que vidas sejam protegidas de todo mal. Toma, Senhor, o lugar onde nossa casa está, o lugar onde nossa igreja está, e toma esse ambiente, torna este ambiente, Senhor, propício a Teus servos e totalmente avesso ao inimigo, para que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, recupera vidas, Senhor, em nome de Jesus, que operaram, que o Senhor põe ali a Sua mão, livrando de infecção e trazendo, Senhor, uma restauração recorde. Senhor, eu abençoo o Teu povo com vida, com saúde, com cura e com libertação. O Senhor é que sustenta a nossa vida. Então receba a honra, a glória e todo o louvor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós oramos agradecidos e decretamos a vitória no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Quírios, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê uma noite de paz. E lembre-se, amanhã é o dia do Senhor. Esteja na casa do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Uma noite de paz e tranquilidade para todo mundo. Beijo. A paz do Senhor.